Então, vamos começar a aula gravando aí em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma aula, né, pessoal? A gente está trabalhando aqui capítulo 3, né, que é a estrutura vegetacional climática do continente europeu. E nas últimas aulas a gente falou aí a respeito dos principais climas, falamos aí a respeito das principais formações vegetais, né? Clima mediterrâneo, falamos aí do clima polar, do clima frio de montanha. Falamos aí sobre as características de vegetação da taiga, da tundra, dos desertos, né, da própria vegetação mediterrânea. Até aqui está tranquilo? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta ou não? Tá tranquilo até aí, pessoal? Sim? Tá tranquilo. Bom, então, para a gente finalizar, tá, o capítulo 3, abra uma apostila, por gentileza, lá na página, deixa eu só pegar aqui, para a gente finalizar isso aí, página 59, tá? A gente vai começar, então, a falar um pouco mais sobre a hidrografia do continente europeu. Pessoal, para vocês, o que seria a hidrografia? O que vocês entendem por isso? O que vocês entendem? Tem a ver, Pode falar. acho que é relacionado à água, relacionado a rio. É isso mesmo. Perfeito, Pedrão. A hidrografia nada mais é do que a estrutura hídrica de uma região, né? Como que vai dar a presença desses rios, quais serão esses rios, né? Qual que é a topografia desses rios, como que se dá a vazão desses rios. Então, a hidrografia é isso. E a Europa, pessoal, é um continente marcado por importantes rios, né? A gente tem falado muito aí a respeito da civilização europeia, e toda civilização, o início dela vai se dar em regiões que vão ter a presença de rios, né? Então, aqui a gente pode citar, por exemplo, o rio Reno, né? A gente pode citar o rio Ruhr, na Alemanha, o rio Sena. Então, são vários os rios europeus que têm uma importância histórica, que têm uma importância econômica e que têm uma importância industrial para o continente europeu, tá? Então, lá na página 59, ele fala o seguinte, ó, das 3 bacias hidrográficas mais importantes da Europa, 2 têm rios principais, cujas nascentes estão na Cordilheira dos Alpes. Ou seja, né, aonde que se localiza essa Cordilheira dos Alpes? Fica mais ao norte do continente, né? Então, quais são esses rios? Ele cita aí o rio Danúbio e o rio Reno, que coincidentemente um está próximo do outro. Então, de toda essa dinâmica hídrica do continente europeu, 2 deles vão nascer em regiões montanhosas, em altas latitudes, e que apresentam uma importância significativa para o crescimento e desenvolvimento econômico europeu. E aí ele cita o rio Reno e o rio Danúbio. Então, o fato desses rios nascerem nos Alpes suíços possibilita todo um desenvolvimento econômico em grande parte do continente europeu. Tá claro até aí? Até aqui alguma dúvida? Tá tranquilo até aí? Sim ou não? Tá tranquilo até aí, pessoal? Uhum. Bom, e aí uma característica peculiar desses rios é que por mais que eles nasçam em uma região de planalto, de montanha, Pedro e turma, eles vão seguir grande parte do seu curso em área de planície. Então, o fato desses rios apresentarem, em boa parte do seu curso, uma topografia de planície, isso permite e possibilita, então, que eles sejam o quê? Navegáveis. Tá? Tiago, você está falando aí de topografia de rio, o que seria isso? Explique melhor isso aí. Bom, então, do ponto de vista topográfico, do ponto de vista de relevo, tá? Os rios, eles tendem a ser, deixa eu escrever para vocês, rios de planalto e rios de planície. Receberam aí? Que eu acabei de escrever? Todo mundo está visualizando aí? Uhum. Então vamos lá. Tá dando. Beleza. O que é rio de planalto?
Rio de Planalto são aqueles rios que vão ter ao longo do seu curso, Pedro, quedas d'água. Opa, o que eu fiz aqui? Vão ter aí quedas d'água. Vão ter quedas d'água, cachoeiras, desfiladeiros, dentre outros acidentes. Então, esses acidentes geográficos ao longo do curso do rio vai permitir e possibilitar que seja, inclusive, construído o quê? Usinas hidrelétricas. Pois não, Isabela? Era para estar compartilhando a tela? Só uma pergunta. Não, por quê? Está compartilhada a tela? Não. Ele está mandando no chat, Isabela. O que ele Estou está mandando no escrevendo? chat. Vocês estão lendo aí no chat? Confirme se vocês estão lendo aí no chat. Então, beleza. Então, o que acontece? Rios de Planalto são rios que vão ter ao longo do seu curso acidentes geográficos que vai possibilitar e permitir uma vazão maior dessa água. Ou seja, esse tipo de rio, ele acaba sendo muito favorável para a instalação de usinas hidrelétricas. Estão entendendo até aqui? Tá claro até aí? No caso, os rios de planície, turma, são rios que vão apresentar, né? Ou melhor dizendo, que não apresentam acidentes geográficos. Ou seja, são totalmente favoráveis à navegação. Uma das principais características do continente europeu, sabe o que é? A grande presença de hidrovias. Praticamente um dos principais meios de comunicação do continente europeu é através do quê? Do mar, dos rios. Diferente do Brasil, onde a gente não tem tanta hidrovia, porque grande parte dos nossos rios são rios de planalto, na Europa é o contrário. Estão entendendo até aqui, pessoal? Tá claro até aí? Sim ou não? Bom, então ele continua falando o seguinte, ó. Tanto o rio Reno quanto o rio Danúbio, né? Eles, então, nascem nos Alpes suíços e descem em direção à Alemanha para desaguar no Mar do Norte. Então, enquanto o rio Reno ele vai desaguar no Mar do Norte, o rio Danúbio ele vai desaguar no Mar Negro. Então, ou seja, ele vai potencializar ainda mais, né, esse volume já existente no Mar Negro. Outra característica importante é que esses rios, então, né, predominando em grande parte do território europeu, eles acabam sendo responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento industrial de países como a Alemanha, a Holanda, Itália, França, Suíça. Estão entendendo até aqui? Alguma dúvida? Tá claro até aqui? Sim ou não? Tá tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, abra a apostila na página 61, por gentileza. Vamos lá na página 61. Página 61, então, ele fala o seguinte, ó. Ele apresenta um mapa com os principais rios existentes no continente europeu. Então, nós temos aí, ó, o rio Danúbio, o rio Pó, né? O rio Reno, o rio Ruhr, o rio Ural, que já está ali nos Montes Urais, já na fronteira ali da Rússia com a China, né? O rio Tejo, em Portugal, o rio Douro, também em Portugal. Então, o que é interessante a gente perceber? As principais vertentes, os principais pontos de formação desses rios e, consequentemente, de encontros, vão ser no Ártico, lá em cima, ó, já ali na região da Sibéria, no norte da Rússia, já no extremo leste do continente europeu, já próximo ali do Oceano Atlântico, né, ali nas mediações do Mar do Norte e do Mar Báltico. Lembrando que o Mar do Norte é onde vai desaguar aí, né, o rio Reno. Mediterrâneo, aonde vai desaguar o rio Danúbio. O Mar Negro,
e o Mar Cáspio. Então, esses são os principais pontos hidrográficos do continente europeu. Então, se vocês observarem, praticamente toda a Europa, ela é cortada por importantes rios. Então, a presença desses rios foi e é fundamental para o desenvolvimento industrial dos principais países europeus. Alemanha, França, Itália, Portugal, Suíça, Holanda. Tá claro até aí, pessoal? Alguma dúvida? Sim ou não? Então, olha o que diz na página 62. Historicamente, os rios europeus tiveram uma enorme importância na ocupação territorial do continente. Foi ao longo dos seus cursos que surgiram muitas das maiores cidades europeias atuais. Em alguns casos, eles serviram, inclusive, de proteção para essas cidades, dificultando o acesso para eventuais invasores. A posição dos rios é tão importante quanto os recursos naturais, que servem de matéria-prima para a produção agrícola, mineral e industrial. As potencialidades de cada região europeia são determinadas exatamente pela combinação de clima, solo, recursos minerais, distribuição de rios, entre outros. Então, diante de toda essa importância, diante de toda essa riqueza natural do continente europeu, pessoal, clima, vegetação e água, rios, isso faz com que algumas áreas no continente se destacam mais do que as outras. Por exemplo, aqui a gente pode destacar a região mediterrânea, né? E aí, quais seriam esses países mediterrâneos que a gente pode citar aí? Onde vai ter uma forte produção agrícola, principalmente de frutas, né? De grãos, de leguminosas. Então, a gente tem, por exemplo, né? Na Grécia, no sul da França. Né? Então, tanto na Grécia, quanto na França, quanto na Itália, você tem aí, historicamente, a produção de champanhes, de vinhos e de azeite, óleo de oliva. As oliveiras, tanto na fronteira da Espanha com Portugal, quanto também, né, na Grécia, são conhecidas mundialmente, e historicamente, e biblicamente. Qual é a principal característica climática e térmica do Mediterrâneo? Ele vai apresentar uma sazonalidade favorável. Estações bem definidas, Júlia, um clima mais quente e úmido, a presença de importantes rios. Então, essa característica favorável torna o Mediterrâneo muito rico e desenvolvido no setor do agronegócio. Sem contar, pessoal, as paisagens, né? A Grécia, Itália, França, Espanha, Portugal, tem paisagens paradisíacas, justamente por conta dessa localização ali mediterrânea. A gente pode citar também, né, no caso, já na região da Grã-Bretanha, onde você tem, próximo ali, né, dos Alpes, você tem também ali as próprias ilhas que integram a Grã-Bretanha, Inglaterra, né, o próprio país de Gales, a Escócia, que se destaca aí na produção mundial de uísque e de outras bebidas, né? Tem também a questão de grãos, cultivos de frutas, né? E também na região da Península Ibérica e Escandinávia, né? Para quem gosta aí de mitologia, principalmente a história dos Vikings, essa região é conhecida mundialmente, né? Os Vikings surgem nessa região da Península Escandinávia. Aí você tem a Noruega, você tem a Islândia, né? E, consequentemente, na Península Ibérica, Espanha e Portugal, né? Então, é uma região marcada historicamente pelas grandes navegações. Todas as atividades industriais, comerciais e mercantilistas passaram por essas regiões. Estão entendendo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá claro até aí? Sim ou não? Querem fazer alguma pergunta? Não, tá claro. Então, ó, Grã-Bretanha, a gente pode associar tanto a pecuária quanto a atividade agrícola, né?
Vocês já estudaram essa parte de atividades rurais, atividades agrícolas? Agricultura e pecuária? Vocês já chegaram a estudar isso? Vocês chegaram a estudar isso? Atividades agrícolas e pecuárias? Ué, acho que já. Já? Bom, existem 3 práticas agrícolas. Quais são? A intensiva, a extensiva e a semi o quê? Semi o quê, pessoal? E a semi o quê? Semi-intensiva. Lembram? O que seria uma prática agrícola intensiva? E aí, Pedro, o que seria uma prática agrícola intensiva? Não, Thiago, isso a gente não estudou, não. Não estudaram ainda não, né? Então, vou só dar uma ênfase aí, só para vocês entenderem essa dinâmica. Júlia, Laura, Lívia, Pedro e os demais. Uma prática agrícola intensiva é quando tanto a criação do gado quanto o plantio, ele vai se dar em espaços fechados, confinados, tá? Então, vai ser, por exemplo, na pecuária intensiva, Júlia, é quando o gado ele é criado confinado, em espaços pequenos. Ali a alimentação dele vai ser toda a base de ração, de hormônios, de insumos, porque o mercado ele é muito consumidor. Então, o tempo que vai ter para ele se desenvolver, para ir para baixo, tem que ser muito rápido. No caso da agricultura, Júlia, são a produção transgênica, os produtos transgênicos, tá? A industrialização dos alimentos. Quando a gente fala, então, de uma produção extensiva, Júlia, Pedro e turma, no caso da pecuária, por exemplo, é aquele gado que vai ser criado em pastos abertos. Ele vai ser criado solto. Então, ele vai alimentar do que tiver ali. Então, nesse caso, Júlio, o tempo de crescimento, de engorda e desenvolvimento vai ser mais demorado. No caso, a agricultura é aquela agricultura orgânica. E semi-intensiva é quando você junta os dois. Durante os períodos favoráveis ambientais, o gado ele vai ser criado aberto. Quando você tem, então, uma estiagem, que há uma necessidade desse gado ir para o espaço fechado, então ele vai ser confinado. Na Europa, essa prática, então, ela vai se dar também de acordo com cada região climática e vegetacional. Estão entendendo até aqui? Tá claro até aí, pessoal? Sim ou não? Tá tranquilo? Pessoal, dúvidas? Tá claro. Então, vamos fazer umas atividades aqui antes da gente ir para o próximo capítulo, só para ver se vocês pegaram bem isso mesmo. Então, ó, lá na página 58, tem uma questão desafio aí. Essa questão desafio envolve principalmente uma análise desses gráficos aí. Esses gráficos são conhecidos como climogramas. Vocês sabem interpretar um climograma? Vocês já estudaram isso aí? Vocês chegaram a estudar climograma? Aham. A gente já estudou isso, eu acho. Então, beleza. Então, eu vou deixar essa questão desafio aí para vocês resolverem. Vou dar 2 minutinhos, pode ser? Vocês tentarem resolver essa questão? Vocês já fizeram essa questão aí ou não? Não, ainda não. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem resolver essa questão aí. Questão desafio. Qual que é o... Tiago, qual que é a questão? Ô, Felipe, é a questão desafio da página 58. Tá, Dá 2 beleza. minutinhos aí para você.
Podemos, turma? E aí, pessoal, podemos? Bora lá? Me dá um ok aí. Estão aí, turma? Gente, vocês estão aí? Então, Não me deixem no vácuo, não. Me ajuda aí. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão do desafio, então. Ó. No território europeu, devido à intensa ocupação humana, há poucas áreas remanescentes de vegetação mediterrânea original. Essas regiões transformaram-se em grandes produtores de frutas. Os climogramas são infográficos de grande utilidade para interpretação climatológica. Eles apresentam as médias mensais de dois elementos climáticos fundamentais: temperatura e volume de precipitação. Considerando as informações a seguir, aqui ó, cadê? Considerando as informações apresentadas no capítulo sobre climas europeus e o fato de que nos climogramas a temperatura é representada por uma linha e a precipitação por barras, observe os 4 gráficos a seguir, tentando descobrir qual das cidades europeias eles poderiam ser correspondentes pelo tipo climático que cada uma delas apresenta. Utilize seu atlas para conferir a localização de cada cidade. E aí, pessoal? Então, nós temos aí, ó, Roma, na Itália. Você tá em qual página? Página 58, questão desafio. Então, nós temos aí, ó, quais são as cidades? Roma, na Itália, Londres, no Reino Unido, Reykjavik, na Islândia, e São Petersburgo, na Rússia. Roma, na Itália, tem um clima mediterrâneo, certo? Então, a característica do clima mediterrâneo vai ser um clima sazonal, né? Estações definidas. Verões quentes e secos, verão quente e úmido, inverno frio e seco. Desculpem. Tranquilo até aqui? Então, Roma, na Itália, vai ser um clima mediterrâneo. No caso Londres, na Inglaterra, né, já vai ser um clima aí o quê? Mais frio, já vai estar mais próximo, né? Perdão, gente. Então, no caso Londres, na Inglaterra, já vai ser um clima mais frio. Então, ele vai ter aí, praticamente, quase que no ano inteiro, temperaturas mais baixas. No caso Reykjavik, na Islândia, né? Islândia já é uma região que vai apresentar um clima também mais sazonal. Você tem aí na parte central da Islândia temperaturas mais frias. Na parte mais ao sul, temperaturas um pouco mais temperadas, assim. Então, ele quer que a gente associe dentro desses climogramas qual vai ser cada cidade. Qual desses climogramas vai estar associado aí a cada cidade. E aí, pessoal? O que vocês marcaram aí? O climograma A, ele vai ser característico aí de qual cidade? A gente observa que a média de temperatura, ela fica em torno do quanto aí? Se a gente pegar dos meses de maio até setembro, são meses em que a temperatura ela está o quê, pessoal? Acima do 0 grau. Negativo? Não, de maio até setembro, acima de 0 grau. No restante do ano, ela está o quê? Tudo abaixo de 0. Então, isso é característica de um clima o quê? Frio e sazonal. Então, esse climograma A gente tem uma característica justamente o quê? De uma média térmica muito negativa. É muito negativo isso aí. Certo, pessoal? Bom, e aí no caso, né, nós temos então uma característica de regiões muito frias, com verões pouco quentes e inverno mais frio ainda. Entre Rússia, Islândia, Itália e Londres, qual desses vocês acham que vai estar mais característico aí do climograma A? O que vocês acham?
A Rússia? E a Rússia. São Petersburgo, né, gente? São Petersburgo, ele vai ter essa característica aí, ó. Depois, nós temos ali no climograma B, o B já está mais interessante, né? O B ele já apresenta uma média térmica positiva. Não chega a ter temperaturas abaixo de 0 grau, muito pelo contrário. São temperaturas bem temperadas aí. Então, aí já está mais para a Itália. Roma, na Itália, já vai ter essa característica um pouco mais mediterrânea aí. Então, A, São Petersburgo. B, nós vamos ter a Itália. Já no climograma C, olha aí, vamos observar esse climograma C. Esse C, ele apresenta temperaturas aí em torno aí de 0 a 15 graus, né? Chegando até menos 5. Então, já é temperaturas mais baixas. Não chega a ser totalmente negativa, mas as temperaturas elas são relativamente baixas. Então, ó, resta para a gente a Islândia e Londres. Qual desses vocês acham que vai ser? Mais a Islândia ou mais Londres? O que vocês acham aí? A letra C. Tá mais para a Islândia? Eu acho que é a Islândia. Tá mais para a Islândia? E, por fim, o climograma D, nós vamos ter Londres, né? Então, ou seja, você tem Rússia, muito frio, Islândia, frio, mas nem tanto como a Rússia, e a Itália e Londres vai ter aí essa alternância em relação à inversão térmica. Tá claro até aí, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Sim ou não? Tá tranquilo até aí, pessoal? Querem fazer alguma pergunta? Tá tranquilo. Mais uma questão. Oi, Ô, oi, Thiago, Oi. só uma coisa. Na página 57 fala de chuva orográfica. Isso. Você pode explicar para mim? Explico. Por favor? Com o maior prazer. Ô, Bernardo e turma, existem 3 tipos de chuva, ô Bernardo. Então, chuva é um tipo de precipitação atmosférica que nada mais é do que o retorno da água para a superfície. Nesse caso, ô Bernardo, são 2 importantes fenômenos climáticos que acabam resultando nesse processo de formação de chuva, tá? Fenômenos e fatores, que vai ser a maritimidade e a continentalidade. Maritimidade é quando aquele ar úmido e quente que se forma no oceano se desloca para o continente. Já a continentalidade é aquela massa de ar quente e seca que se forma no continente e se desloca para o oceano. Nesse caso, o Bernardo e turma, vão ser 3 os tipos de chuva. Chuva convectiva, chuva orográfica, tá? E chuva frontal. Chuva convectiva é quando você tem uma convergência de massas de ar, uma massa quente seca com uma massa quente úmida, que vai resultar naquela pancada de chuva. Então, é quando cai aquelas chuvas torrenciais, seguidas aí de raios, de tempestades. Tá, ô Bernardo? Então, chuvas convectivas é quando tem esse choque de massas quente, seca, úmida, que vai resultar naquela queda bruta de água. Então, cai muita água, chove um volume muito grande em um curto espaço de tempo, mas essa chuva ela vem acompanhada aí de raios, trovões, tempestades. Tá claro até aí? Alguma dúvida? Tá Não, até aqui tá claro. No caso, a chuva orográfica, o Bernardo, é a mesma coisa que chuva de montanha. Então, geralmente, naquelas áreas mais elevadas, de altitudes mais elevadas, essa chuva ela vai concentrar com maior intensidade e pode acontecer, muitas das vezes, dessa chuva ela não chegar na base. Ela vai se concentrar somente no topo. Então, essa formação mais elevada, ela acaba criando uma barreira e impede que essa chuva avance. Não sei se já aconteceu de vocês presenciarem, vocês estão num determinado ponto da cidade, um ponto mais alto, aonde ali está chovendo, mas mais lá para baixo, essa chuva ela não chega. Já aconteceu de vocês passarem por isso? De vocês estarem num determinado ponto, está chovendo e em outro não? Já aconteceu isso com vocês? Esse final de semana eu tava na roça, eu tive que voltar aqui em Formiga. Ah. Mas pegou um pedaço que tava com chuva e outro pedaço
que nós sabe Sim. com chuva. É isso mesmo, Pedro. Então, essas chuvas orográficas, geralmente, elas se concentram nas áreas mais altas e impede que essa chuva avance para a parte mais baixa. Tá entendendo até aqui, Bernardo? Tá claro até aqui? Aham, deu para entender. E no caso, a chuva convectiva, tá? Então, eu falei para vocês agora a chuva frontal. E no caso, a chuva frontal, o Bernardo e turma, é quando você tem a chegada de uma massa, de uma grande concentração de chuva, de um acúmulo de umidade na atmosfera, e essa chuva ela vem com tudo. Então, ela vai permanecer por mais tempo, né? Então, essa chuva frontal, ela pega toda a região do terreno. Então, ela vem, chega sobre ela chega sobre a região e ali ela vai despencar essa quantidade expressiva de água, que também vai se dar por um aumento da temperatura da superfície. Então, quando acontece de estar muito calor, ficar muito tempo sem chover, aí, de repente, aproxima-se uma massa de ar úmida sobre a região. Essa massa de ar úmida, então, ela vai resultar nesse choque térmico e faz com que chova com uma maior intensidade. Geralmente, logo após essa chuva, né, a gente consegue presenciar, inclusive, aí, a formação de arco-íris. Então, esses são os 3 tipos de chuva que ocorrem no nosso planeta. Tá claro até aí, pessoal? Tá tranquilo? E no caso da chuva ácida, Bernardo e turma, né? A expressão chuva ácida é justamente para explicar quando tem uma grande concentração de gases tóxicos na atmosfera que retorna para a superfície. Daí o Pedro Faria me pergunta o seguinte: Tiago, mas essa chuva ácida, ela faz mal para mim? Ela faz mal para a gente? Diretamente não, mas ela vai ser prejudicial para o plantio, né? Para as plantações, porque automaticamente ela vai influenciar nesse ciclo nutritivo da produção. Então, se cair na gente, não acontece nada. Agora, nesses monumentos de praça pública, por eles serem feitos de mármore, obviamente eles vão sofrer corrosão. A corrosão porque o mármore é um tipo de rocha altamente corrosivo. Oi, Pedro. E animal, Thiago? Tem alguma interferência? Nada. A gente só usa essa expressão ácida, Pedro, para justificar justamente um aumento excessivo desses gases tóxicos poluentes, que eventualmente vai ser um dióxido de carbono, um monóxido de carbono, um gás metano, né? Mas não significa que se cair na pele, a pele vai derreter, não, gente. Não chega a ser ácido a tal ponto, não, tá? A acidez é uma propriedade química que resulta em uma alteração dos elementos constituintes. Então, por exemplo, quando a gente fala que um solo, uma terra, ela é ácida, é porque provavelmente ela tá tendo um excesso ou uma carência de nutrientes. Então, por exemplo, a água ela pode tornar um solo ácido. Oi, Laura, você levantou a mão? Laura Faria? Tem dúvida, Laura? Não? Então, Não, eu vou ter que entender. tudo bem, não tem problema não. Então, por exemplo, a água, ô Pedro, ela é capaz de deixar um solo ácido, seja em quantidades extremas, seja em quantidades pequenas. Então, por exemplo, por que muita gente fala que o eucalipto é uma praga para o solo? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Por que o eucalipto, para muita gente, é conhecido como uma praga para o solo? Porque o eucalipto, ele suga toda a água, ele suga todos os nutrientes do solo, por conta das suas raízes, que são extremamente profundas, e não há essa reposição. Então, por isso que quem planta eucalipto tem que ter um trabalho constante de ir recuperando esse solo. Porque se deixar chegar ao extremo do eucalipto secar o lençol freático, secar toda a reserva hídrica, dificilmente você consegue recuperar aquilo ali. Então, um solo muito ácido, um solo contaminado, depois para você reaver isso, gasta muita grana e nem sempre você consegue ter um bom resultado. Estão entendendo até aqui, pessoal? Tá claro até aí? Sim ou não? Dúvidas, turma? Perguntas, críticas, sugestões?
Fale agora ou cale-se para sempre. Tá tranquilo até aí? Sem perguntas, gente? Tá tranquilo. Galerinha, então, ó, vamos fazendo a chamada, já está dando a nossa hora e nós temos 1 minuto cravado aí. E aí a gente continua na próxima aula. Pode ser, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, turma? Gente, então, obrigado pela participação de todos, tá? A gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, me chamem lá no grupo, que eu esclareço todas as dúvidas aí. Beleza, galerinha? Todos fizeram a chamada aí, colocaram presente? Todo mundo? Sim? Posso encerrar a aula? Posso encerrar, pessoal? Acho que pode. Acho que acho que o povo já mandou. Então, beleza, gente. Brigadão, um abraço, se cuidem. Valeu. Até mais. Ô, Tchau, Pedro, tchau. Pedro Oliveira. Pedro Oliveira, tá aí? Tô aí. Depois você escuta um rapper lá de BH, o Djonga. Muito bom, viu? O cara tem umas músicas bacanas aí. Depois você pesquisa aí, né? Demorou. Gente, abraço pra vocês. Tchau.